Fala, nação palmeirense. Prepara o coração. A diretoria do Palmeiras está movimentando o mercado de uma forma que ninguém esperava e o que está acontecendo nos bastidores do Allianz Parque neste exato momento pode mudar completamente os rumos do nosso 2026. Então fica comigo até o final porque essa informação que eu tenho aqui vai te deixar de queixo caído e eu garanto que você não vai querer perder nenhum detalhe do que está por vir. Palmeiras encerrou 2025 sem títulos. Isso dói, eu sei. Mas a nossa diretoria não está de braços cruzados. Muito pelo contrário. Enquanto outros clubes dormem no ponto, o Verdão já está planejando uma reformulação estratégica que promete colocar nosso time novamente no topo do futebol brasileiro e sul-americano. E quando eu digo reformulação estratégica, não estou falando de qualquer coisa não. Estou falando de movimentos cirúrgicos em posições específicas que vão transformar esse elenco já poderoso em uma verdadeira máquina de conquistas. Vamos começar falando sobre algo que todo palmeirense percebeu ao longo da última temporada: a lateral direita. Sim, aquela posição que nos deu tanta alegria com Marcos Rocha e Mike, mas que em 2025 virou uma verdadeira dor de cabeça. O Palmeiras apostou em Giai e depois trouxe Kelvin, mas sejamos sinceros aqui entre nós. Nenhum dos dois conseguiu conquistar a confiança total da torcida e nem mostrar aquela segurança que a gente precisa para encarar os grandes confrontos. Não é questão de falar mal dos garotos, mas é questão de ser realista. Quando você olha para o time titular do Palmeiras, a lateral direita é claramente o elo mais fraco da corrente. E Abel Ferreira sabe disso. A comissão técnica sabe disso. E, principalmente, a diretoria sabe disso. Por isso, essa é a primeira posição que precisa de um reforço de peso. Alguém que chegue para ser titular absoluto, que tenha experiência em decisões, que saiba quando subir para apoiar o ataque e quando segurar a posição para não deixar o time exposto. Precisamos de um lateral que seja unanimidade, que quando o torcedor veja o nome na escalação, respire aliviado e diga: com ele ali, estamos seguros. Essa lacuna precisa ser preenchida com urgência, se o Palmeiras quiser realmente brigar por todos os títulos em 2026. Não dá para entrar em mata-mata de Libertadores, em clássicos decisivos do Brasileirão, com dúvidas nessa posição. O adversário percebe, explora e a gente sofre. Então, anota aí. Lateral direito é prioridade máxima. Agora vamos para a segunda posição que precisa de atenção especial: o volante de marcação. Eu sei que temos Zé Rafael, que é um guerreiro, um cara que veste a camisa e dá o sangue em campo. Mas futebol moderno exige mais. Exige que você tenha opções, que tenha peças diferentes para situações diferentes. E o fato de Abel Ferreira ter precisado improvisar Bruno Fux, um zagueiro de origem, jogando como volante em alguns momentos da temporada, já mostra que ali existe uma carência. Não é normal um técnico do calibre do Abel ter que fazer esse tipo de adaptação se ele tivesse à disposição um elenco completamente equipado naquela posição. O Palmeiras precisa de um volante que seja especialista em desarmar, em quebrar jogadas, mas que ao mesmo tempo tenha qualidade técnica para iniciar as jogadas de ataque. Porque não adianta só saber roubar a bola, tem que saber o que fazer com ela depois. O futebol evoluiu. E hoje em dia o volante é o cara que faz a transição entre defesa e ataque. É ele quem dita o ritmo do jogo. É ele quem tem a visão para encontrar os passes que vão rasgar a defesa adversária. Precisamos de alguém que junte força física, capacidade de marcação e inteligência tática. Um cara que, quando pegar a bola no meio-campo, o torcedor já saiba que algo bom vai acontecer. Essa é uma posição vital no esquema do Abel. E ter apenas uma opção confiável é arriscado demais. Lesões acontecem, suspensões acontecem, e aí o time fica exposto. Então, a diretoria precisa estar atenta a essa necessidade e trazer alguém que chegue para somar, para dar aquela segurança que todo time campeão precisa ter. E agora chegamos na terceira posição. E essa aqui é polêmica, eu sei. Precisamos de um armador. Calma. Eu não estou falando mal do Rafael Veiga. Muito pelo contrário. Veiga é craque, é ídolo, é decisivo, é o cara que resolve jogos.
Mas justamente por isso que o Palmeiras precisa de alguém que possa fazer essa função também. Porque depender exclusivamente de um jogador, por melhor que ele seja, é perigoso. E mais, Veiga não é eterno. Uma hora a idade vai chegar, e se o Palmeiras não tiver um sucessor, ou pelo menos alguém que possa dividir essa responsabilidade, vamos sofrer. E não estou falando de qualquer meia. Estou falando de um camisa 10 raiz, daqueles que a gente olha e reconhece na hora. Esse cara é diferente. Andréas Pereira, Maurício, Felipe Anderson, são todos bons jogadores. Mas nenhum deles é exatamente aquilo que a gente chama de armador clássico. Aquele cara que respira futebol, que vê jogadas que os outros não veem, que tem aquela capacidade de clarear o jogo quando tudo parece travado. O Palmeiras tem condições financeiras de ir atrás desse tipo de jogador. Leila Pereira não brinca em serviço, e quando ela quer um nome, ela vai lá e traz. Então a diretoria precisa garimpar o mercado, procurar aquele talento que vai fazer os torcedores levantarem da cadeira. Aquele cara que, quando pega na bola, todo mundo segura a respiração esperando a magia acontecer. Ter Veiga é maravilhoso, mas ter dois jogadores desse nível é o que separa um time bom de um time campeão absoluto, dominante, imbatível. Essas três posições são fundamentais. São peças que vão fazer a diferença entre uma temporada regular e uma temporada histórica. E a torcida do Palmeiras não se contenta com pouco. Fomos acostumados a ganhar, a dominar, a ser protagonistas. E para voltar a esse patamar em 2026, essas contratações precisam acontecer. Abel Ferreira tem o talento, tem a experiência, tem a capacidade de transformar jogadores em campeões. Mas ele precisa das ferramentas certas, e essas ferramentas vêm na forma de reforços pontuais, cirúrgicos, que vão elevar o nível do elenco como um todo. Mas calma que não acabou. Agora eu vou falar da notícia que realmente vai explodir a sua cabeça. Enquanto todo mundo estava preocupado com essas posições que eu mencionei, a diretoria do Palmeiras fez um movimento que pegou o mercado de surpresa. Aníbal Moreno foi vendido para o River Plate por 7 milhões de dólares, 38 milhões de reais entrando no caixa do Palmeiras. E você pode estar pensando, mas perder Aníbal não enfraquece o time? Espera aí que eu vou te explicar o plano genial da diretoria. Leila Pereira e Anderson Barros não venderam Aníbal por vender. Eles venderam porque já tem o substituto na mira. E que substituto, minha gente? Prepara o coração porque o nome que está sendo negociado nos bastidores neste exato momento é André, o volante do Wolverhampton, da Premier League inglesa, que foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023. Isso mesmo que você ouviu. O Palmeiras está de olho em um jogador que atua no futebol inglês, em um dos campeonatos mais ricos e competitivos do mundo. Vamos entender a dimensão dessa possível contratação. André não é um jogador qualquer, é um volante completo, moderno, que tem tudo o que o futebol atual exige. Ele é forte fisicamente, ganha duelos no corpo, é aguerrido na marcação, mas ao mesmo tempo tem qualidade técnica para sair jogando, para distribuir o jogo, para ser aquela ponte entre a defesa e o ataque. O próprio Wolverhampton descreve André como um volante físico que adora o combate, ou seja, é exatamente o perfil que Abel Ferreira adora. É o tipo de jogador que encaixa como uma luva no sistema tático que o Palmeiras joga. E tem mais. André tem apenas 23 anos. É jovem, está no auge da forma física, tem potencial de evolução e já provou que sabe lidar com pressão de decisões porque foi campeão da Libertadores. Ele conhece o futebol sul-americano, sabe o que é jogar mata-mata, sabe o que é sentir o peso de uma final. Isso não tem preço. Você pode treinar um jogador tecnicamente, taticamente, fisicamente, mas aquela casca, aquela frieza para decidir nos momentos importantes, isso só se adquire vivendo essas situações. E André já viveu. A informação sobre as conversas entre Palmeiras e o staff de André foi divulgada pelo jornalista Diego Firmino, que é extremamente confiável quando o assunto é mercado da bola. Então não é boato, não é especulação de rede social, não é invenção de blogueiro querendo ganhar clique. É informação séria,
vindo de fonte séria, e isso deixa tudo ainda mais empolgante. O Palmeiras não está apenas sonhando com André. O Palmeiras está efetivamente conversando, sondando, tentando viabilizar essa contratação. Agora, é claro que trazer um jogador da Premier League não é simples. Existem obstáculos enormes nessa negociação. O primeiro deles é o contrato. André tem vínculo com o Wolverhampton até junho de 2029. Ou seja, não é um jogador que está no fim de contrato, não é alguém que o clube inglês está desesperado para se livrar. Muito pelo contrário. André foi contratado há pouco tempo, foi investimento pesado, e o Wolverhampton naturalmente vai querer recuperar o dinheiro que gastou nele ou até lucrar com uma eventual venda. E aqui entramos no segundo obstáculo, o valor. O Transfermarkt, que é o site de referência mundial para valores de mercado de jogadores, avalia André em 28 milhões de euros. Convertendo para reais, estamos falando de algo em torno de 185 milhões de reais. É muito dinheiro? Sim, é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro para o Palmeiras? Essa é a pergunta que precisa ser feita. E a resposta é: depende de como a negociação for estruturada. O Palmeiras tem a Leila Pereira, que já provou várias vezes que quando quer um jogador, ela vai lá e traz. Ela não tem medo de investimento alto se acreditar que aquele jogador vai fazer diferença. E André faria diferença, não tenha dúvida disso. Mas trazer um jogador por quase 200 milhões de reais exige criatividade financeira. Não dá para pagar tudo à vista. Então, provavelmente, a negociação envolveria um empréstimo com obrigação de compra, ou um parcelamento longo, ou alguma engenharia financeira que tornasse a operação viável dentro da realidade do futebol brasileiro. O terceiro ponto é que o Wolverhampton pagou mais de 22 milhões de euros para tirar André do Fluminense. Então, o clube inglês obviamente vai querer pelo menos recuperar esse investimento, se não lucrar em cima. E aqui é onde entra a habilidade de negociação do Anderson Barros e da diretoria palmeirense. Eles precisam encontrar uma brecha, uma oportunidade, um momento em que o Wolverhampton esteja disposto a negociar. E essa oportunidade pode surgir se o clube inglês estiver em crise esportiva, se estiver correndo risco de rebaixamento, se precisar vender para equilibrar as contas. Futebol é assim. Às vezes a oportunidade aparece quando você menos espera. Mas vamos ser realistas aqui. A Premier League é o campeonato mais rico do mundo. Os clubes de lá têm um poder financeiro absurdo. Então, o Wolverhampton não vai liberar André por qualquer valor. Vai ser uma negociação difícil, complexa, que vai exigir jogo de cintura. Mas se alguém pode fazer essa negociação acontecer, é o Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje tem estrutura, tem organização, tem credibilidade no mercado internacional. Quando o Palmeiras procura um clube europeu para negociar, eles sabem que estão lidando com uma instituição séria, que paga em dia, que cumpre contratos. Isso abre portas. E pensando friamente, faz todo sentido o Palmeiras ir atrás de André agora. A venda do Aníbal Moreno gerou caixa. 38 milhões de reais entraram. É claro que isso não é suficiente para pagar André, mas é uma parte do investimento. E o Palmeiras sabe que não pode entrar em 2026 sem um volante de primeiro nível. Emiliano Martínez é uma promessa. É um jogador que pode crescer, mas não dá para colocar a responsabilidade de ser titular absoluto nas costas de um garoto que ainda está se desenvolvendo. Isso seria injusto com ele e arriscado para o time. André seria a solução perfeita. Chegaria como titular absoluto, com moral, com experiência, pronto para vestir a camisa e entrar em campo. E o melhor, ele potencializaria todo o restante do time. Porque quando você tem um volante de alto nível, que marca bem e distribui bem, você liberta os meias, você dá segurança para os laterais subirem, você permite que os atacantes se preocupem apenas em fazer gols. Um volante de qualidade é a base de qualquer time campeão. Então, agora você entende a dimensão do que está acontecendo? O Palmeiras não está brincando, está indo com tudo para 2026, está identificando as carências, está planejando as contratações, está movimentando o mercado. E André é a cereja do bolo. É aquela contratação que mostra a ambição.
que mostra que o Palmeiras quer voltar a ganhar títulos, que não se contenta em ser apenas mais um. Óbvio que essa negociação pode não acontecer. Pode ser que o Wolverhampton não aceite vender. Pode ser que o valor seja realmente proibitivo. Pode ser que surjam outros clubes interessados e que façam propostas melhores. Mas o simples fato do Palmeiras estar nessa briga, estar conversando, estar tentando, já mostra o tamanho da ambição da diretoria. E mesmo que André não venha, pode ter certeza que virá alguém de nível, porque a necessidade está identificada, o dinheiro está disponível e a vontade de vencer está maior do que nunca. E agora eu quero saber de você. O que você acha dessa possível contratação do André? Você acredita que o Palmeiras consegue trazer ele da Premier League? Você acha que ele seria a peça que falta para o time voltar a dominar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber o que a nação palmeirense está pensando sobre tudo isso. E se você ainda não é inscrito no canal Bastidores do Verdão, se inscreve agora, aperta o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, nenhum detalhe, nenhuma informação em primeira mão sobre o nosso Palmeiras.